conhecendo o Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program, VB-MAPP. Oi, tudo bem? Você já ouviu falar do VB-MAPP? O VB-MAPP é um tipo de avaliação direta do repertório de linguagem para crianças com transtorno do espectro autista, TEA, e outros atrasos do desenvolvimento. Ela foi criada em 2008 pelo psicólogo e analista do comportamento Mark Sandberg, nos Estados Unidos. O VB-MAPP, originalmente em inglês, foi traduzido e adaptado para a língua portuguesa por Maria Carolina Martoni em 2017, na sua tese de doutorado. Assim, você também consegue aplicá-lo em português. O VB-MAPP é constituído por um guia de aplicação e um protocolo individualizado. O guia de aplicação é o manual que ensina sobre o uso do material. Ele apresenta as instruções detalhadas e os critérios de pontuações específicos. É importante que você estude esse guia antes de aplicar a avaliação, mas você vai continuar consultando ele sempre que necessário, pois existem muitos detalhes e critérios específicos. Deixa eu te dar um exemplo de como usar o guia e o protocolo individualizado. Suponhamos que você vai fazer sua primeira sessão de avaliação. Então você separa todos os materiais, juntamente com o guia de avaliação e o protocolo individualizado. Antes da sessão, você vai utilizar o guia de avaliação para ficar por dentro de todos os critérios de pontuação específicos para a avaliação que vai fazer com sua criança. Nesse caso, a avaliação de marcos do desenvolvimento. No momento da avaliação, você vai criando situações específicas para avaliar o comportamento dessa sua criança. E à medida que ela vai respondendo ou não, você vai usando o protocolo individualizado para pontuar o nível de independência dela em cada uma das habilidades que você está testando. Já em relação ao protocolo individualizado, ele é o caderno que contém todas as folhas de registro e cada criança deve ter o seu. Agora vamos falar sobre os componentes do VB-MAPP. Ele é composto por 5 elementos. Avaliação de marcos. Analisa habilidades específicas em diferentes níveis de desenvolvimento. Avaliação de barreiras. Identifica obstáculos ao aprendizado. Avaliação de transição. Avalia a prontidão para ambientes menos restritos. Análise de tarefas. Detalha habilidades específicas e rastreia o progresso. Metas do Plano Educacional Individualizado, PEI. Fornece um direcionamento na elaboração do PEI. Embora o VB-MAPP seja composto por esses 5 componentes, iremos explicar apenas 2 deles, a avaliação dos marcos e a avaliação de barreiras. Então, nesse primeiro vídeo, vamos aprender sobre a avaliação dos marcos do desenvolvimento. A avaliação de marcos do desenvolvimento é dividida em 3 níveis. Nível 1. Avalie crianças de 0 a 18 meses. Nível 2. Avalie crianças de 18 a 30 meses. Nível 3. Avalie crianças de 30 a 48 meses. Vale lembrar que podemos utilizar o VB-MAPP em crianças maiores que 48 meses, caso se observe atrasos significativos em seu repertório e você precise traçar um plano de intervenção para ela. São avaliados 16 domínios ou áreas, elaborados a partir do repertório de crianças típicas. As tarefas envolvem a avaliação do repertório verbal da criança e de habilidades associadas. Aqui no nível 1, são avaliadas essas habilidades em vermelho, ou seja, 9 dimensões. No nível 2, são avaliadas essas habilidades na cor verde, são 12 dimensões. No nível 3, são avaliadas essas habilidades na cor azul, são 13 dimensões. Observe aqui que com o avanço nos níveis, algumas habilidades não são mais testadas, já outras são englobadas. Por exemplo, no nível 3, imitação motora, ecoico e comportamento verbal espontâneo não entram na avaliação
enquanto leitura, escrita e matemática são habilidades testadas apenas nesse nível. Esse formulário de pontuação do VibMap demonstra como é feita a organização desses 16 domínios. Cada domínio se subdivide, totalizando 170 marcos do desenvolvimento a serem avaliados. Agora vamos conhecer brevemente cada um desses 16 domínios. Mando: avalia a capacidade da criança a fazer pedidos. Fato: avalia a habilidade de nomear objetos, ações, pessoas e eventos presentes no ambiente. Ouvinte: diz respeito à habilidade da criança entender e seguir instruções. A habilidade de percepção visual e pareamento ao modelo OVP/MTS. Avalia a habilidade de parear objetos, figuras ou estímulos idênticos ou relacionados. Brincar: avalia a habilidade da criança de interagir com brinquedos e materiais de maneira funcional e simbólica. Social: refere-se à capacidade da criança de iniciar e manter interações sociais positivas. Imitação: avalia a capacidade da criança de imitar ações motoras de outra pessoa, com ou sem objetos. Ecoico: avalia a capacidade da criança a imitar sons e palavras. Vocal: avalia a capacidade da criança de produzir sons, palavras e frases através da voz. Resposta de ouvintes por função, característica e classe ou ROFCC. Avalia a capacidade da criança a compreender e responder a palavras e frases considerando a função, características ou classe das coisas. Intraverbal: avalia a capacidade da criança a responder verbalmente a um estímulo verbal, como uma pergunta, por exemplo. Rotinas de classe e habilidades de grupo: avalia como a criança se comporta em ambientes com múltiplas pessoas. Linguagem ou estrutura linguística: avalia a complexidade e a organização da linguagem verbal da criança. Leitura: avalia a habilidade como reconhecimento de letras, leitura de palavras e frases simples e compreensão do que é lido. Escrita: avalia desde coordenação motora fina para traços e desenhos até a capacidade de escrever letras, palavras e frases completas. E matemática: avalia habilidades básicas como contagem, reconhecimento de números, comparação de quantidades e resolução de operações simples. E aí, está gostando de aprender sobre VibMap? É legal, né? Mas agora eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo, aprenderemos sobre a avaliação de barreiras. Te vejo lá! Este é um produto da tese de doutorado de Isvânia Alves dos Santos, sob orientação da professora doutora Daniela Mendonça Ribeiro.